Olha, deixa eu ver aqui. Eu posso chegar também aqui. Então, boa noite, meus amigos. Boa noite, meus alunos. Mandar um salve aí para todos vocês que estão aqui acompanhando. A gente vai ficar com vocês até a gente matar essa LDB hoje, papai, porque tu vai Perfeito. passar na CED. Eu tô profetizando agora, nesse momento. Você vai estudar com o Isaac agora e tu vai passar. Bota aí na tela, vamos lá. Já tá lá, pode ficar à Olha só, vontade. galera. Primeiro passo, Isaacs, como que eu consigo pegar a LDB sempre atualizada? Não te enrola. Tu é aluno do Isaacs, tu não te enrola. Tu vai chegar bem aqui e colocar L9394. Só. Anota isso na tua cabeça agora. LDB atualizada, tu não precisa pagar. Tu vem aqui no Google, digita L9394 e bate o Enter. Quando tu bater o Enter, vai aparecer esse primeiro link aqui, olha. L9394 Planalto. Tá na tela aí pra ti. Então pode clicar nesse primeiro link sem medo, que é o link do Palácio do Planalto, onde você pode pegar a legislação sempre atualizada, beleza? Clica aqui na legislação. Aí vem o pulo do gato, aí vem o macete, aí vem a dica para você que é aluno do Isaacs. Você não pode esquecer. Ler a lei nua e crua traz alguns problemas, como esse aqui. Dispositivos que já foram revogados, que além de encarecer você imprimir esse material, enrolam e dificultam a leitura. Veja, a partir da publicação do edital, vai valer o que foi publicado no momento do edital. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar lá em cima, no início, e tu já vai clicar bem aqui em texto compilado. Então, faz o L9394, Enter, clica no primeiro link e clica neste link aqui, texto compilado. Por que este link é importante? Porque neste link você vai ter acesso apenas ao dispositivo que está valendo. Então tu não te enrola pesquisando uma coisa que não tem mais validade, tá? E aí, a partir do texto compilado, a gente tem alguns títulos, a gente tem algumas informações gerais que a gente vai estar trabalhando com vocês agora, beleza? Então vamos lá. No título do preâmbulo, a gente pode pensar aqui que no artigo 1º, ele me define o que é educação. Então você já anota aí, você que é aluno do Isaacs, artigo 1º define o que é educação. Então, a lei me diz que educação é todo o processo formativo que se desenvolve onde? Na família, na convivência com o outro, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e também nas manifestações culturais. Então, notem que para a legislação, ela reconhece que a educação acontece em todo lugar e em qualquer lugar. Basta que tenha algum processo formativo. Esse processo formativo ele pode ser espontâneo, como também ele pode ser sistematizado. Isso é uma discussão para educação formal e não formal, educação informal. Mas veja, educação, basta ter relações entre pessoas, já é um processo de educação. Então você foca ali comigo e vê que ela se desenvolve em vários prismas da sua vida. Só que ele te dá uma ressalva, aí tu anota aí no teu caderninho, parágrafo 1º do artigo 1º. Essa lei, ela trabalha apenas com isso aqui, olha. Educação escolar. Pode ser até ter sido um erro do legislador trabalhar a educação escolar, a educação formal, haja vista que ela também avança para dentro do ensino superior, que já não seria mais educação escolar, mas enfim, o termo que ela usa para a educação formal é educação escolar. Então vamos lá. No artigo 1º, ela define o que é educação e aí ela diz também que ela só disciplina aquilo que ocorre na educação escolar. E a educação escolar, a própria lei diz, ela ocorre em instituições próprias. Então anote lá, a LDB ela só disciplina os processos de educação que ocorrem dentro de creches, dentro de pré-escolas, dentro de escolas de educação dos anos iniciais, dos anos finais, escolas de ensino médio e instituições de ensino superior de educação formal, ou seja, aquelas regularmente credenciadas tanto ao Ministério da Educação quanto aos conselhos de educação. Matamos o artigo 1º, só falta 91. Então olha para cá. Artigo 2º. E aí, isso aqui se pergunta muito, em especial quando te pedem para te posicionar sobre qual o papel da educação. Olha na tela aí.
Parágrafo 2º do artigo 1º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, notem que você que está se preparando para ser professor, você que está se preparando para ser cuidador, você que está se preparando para ser pedagogo e também professor de educação especial, notem que você é o responsável por fazer esse elo de ligação entre o seu trabalho na escola com o mundo do trabalho e com as práticas sociais. Então, esse elo de ligação é uma necessidade disciplinada pelo artigo 2º da LDB. Matamos o primeiro, aí a gente vai para o segundo. Então, notem que o artigo 2º ele muda o assunto e ele chama dos princípios e fins da educação nacional. Nesse segundo assunto, eu quero te chamar a atenção que ele tem uma diferença muito sutil entre a palavra dever. Então, anote lá, dever é igual a obrigação. Toda vez que você vê a palavra dever escrita na lei, significa que é uma obrigação. Então, dever é igual a obrigação. Então, olha aqui como fica diferente a leitura. A educação é uma obrigação da família e do Estado. Note que essa obrigação trata dentro do princípio da corresponsabilidade desses dois agentes. Família e Estado precisam trabalhar juntos porque ambos têm o dever para com a educação, tá? E aí a gente continua. No que a nossa educação é inspirada? Nos princípios da liberdade, nos ideais de solidariedade humana, e aí ela tem uma finalidade que é muito bem definida. E ela está escrita bem aqui, e você vai ver isso repetindo em outros momentos dessa legislação. Note lá. A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Note que a educação como um todo, ela tem esta finalidade segundo o artigo 2º da LDB. Eu faço uma jogadinha reducionista, eu assumo isso, que eu digo assim, beleza, estude, vote e trabalhe. Nas entrelinhas, se você for parar para pensar em pleno desenvolvimento do educando, estude, exercício da cidadania, vote e sua qualificação para o trabalho. Trabalhe porque você não nasceu em berço de ouro. Se você está aqui assistindo essa live junto com a gente é porque você quer aprender mais e também porque você quer passar, você vai passar. Eu estou aqui afirmando, você que está estudando com a gente aqui no Pode Mais Um Cast, você vai passar. Note que todos esses dispositivos dentro dos artigos, eles mostram determinados aspectos da legislação que são gatilhos para a memória. Então você pega essas coisas, você não precisa decorar a lei toda, mas você pega esses gatilhos e você utiliza ela para fundamentar o teu estudo de caso, para fundamentar a tua participação. Tá? Eu, por exemplo, aqui eu fiz um triângulo aqui e eu coloquei educação escolar, trabalho, né, e práticas sociais. Que é então, o link do artigo 1º com o artigo 2º. Isso, exatamente. Show de bola. Vamos seguindo aqui a nossa pelota. Artigo 3º. O artigo 3º teve uma modificação recente e eu já vou logo lá para o final para te mostrar. A Lei 12796, 2013, ainda sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, trouxe uma alteração lá na educação especial, que a gente vai conversar sobre ela daqui a pouquinho, tá? E agora, em 2018, já teve a Lei 13632, que ela traz uma alteração inspirada no modelo de educação português, que é de aprendizagem ao longo da vida, tá? E em 2021, mais recentemente, e é uma coisa muito importante para todas as pessoas que têm pesquisas nessa área, foi a inclusão do respeito à diversidade humana, linguística e cultural. Mas vamos trabalhar ponto a ponto. O que eu quero dizer é que toda vez que tiver azulzinho, é porque foi uma inclusão após a publicação original da lei. Tá? Então aqui nós temos agora 14 incisos dentro do artigo 3º. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem, tá? O chat tá de rolagem automática, né? Tá, isso, pode ficar. Então, vou seguir a pelota. Galera, se você tiver alguma dúvida, você pode interagir com a gente. Eu acho que tá rolando simultâneo no Facebook também, né? Tá, no Facebook também. Galera que tá no Face, quiser vir também pro YouTube pra interagir. Isso. Mas eu vou ficar de olho também aqui no Facebook. Tá, o Mike tá de olho no Face, eu tô de olho no chat aqui do Facebook. Saudando aí todo mundo que tá chegando agora, sejam bem-vindos, tá? E a gente vai seguir,
que a gente vai avançar e vai avançar muito tranquilo e vai avançar muito bem. E a live vai ficar gravada, você pode voltar aqui no canal do Pode Mais Encast, no mesmo link, anotar alguma coisa pausar, anotar, voltar. Importante é que você preste atenção e se tiver alguma dúvida imediata, cola aqui no chat que a gente vai interagir com você. Perfeito. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então vamos lá. Princípios, ele nos impele a pensar princípios como fundamentos, princípios como inspiradores, princípios como caminhos, entendeu? Então, qual é os nossos princípios no que se refere à educação? Fornecimento de igualdade de condições para o acesso e permanência, porque não adianta só matricular se o Estado não der condições efetivas para manutenção dessa criança na escola, manutenção desse acadêmico na universidade. E note que, quando eu falo Estado, eu não falo só governo, eu falo você que já é professor hoje de educação básica, você é um agente do Estado. Você é responsável por manter e dar as condições necessárias, tanto de acesso quanto de permanência dessa molecada na escola, desse jovem na universidade. Tome nota disso, tá? Segundo princípio, é um princípio que eu gosto muito, tá? Você tem liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Você é livre para dar aula. Você é livre para ensinar. Você é livre para discutir. Discussão é um negócio muito difícil. As pessoas, às vezes, não estão preparadas para o contraditório. As pessoas não estão preparadas para admitir que cometeram um erro crasso. Mas a educação te garante, como um dos princípios basilares da mesma, você ter liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar. A gente vai trabalhar num outro momento com relação à Base Nacional Comum, inclusive dizer aos meus alunos de lá do Campus Território dos Lagos, aquela consulta que eu fiz para a FGV foi respondida agora na retificação, tá? Você não estuda mais PCN, esquece PCN da tua vida, é só Base Nacional Curricular Comum. Como eu tinha antecipado para vocês que seria, eu mandei o e-mail lá para a FGV e a resposta já veio na retificação, então esquece PCN, tá? PCN não te pertence mais. Estuda só BNCC, BNCC tu já estudou, já te ensinei a pesquisar. E você que está acompanhando essa live agora, cola na BNCC porque ela é que vai te dar os caminhos, tanto para a tua área específica quanto o preâmbulo geral dela, tá? Terceiro princípio, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. As tias ficam loucas comigo quando eu falo que eu nunca vi um método mais eficaz do que o método silábico. B com A faz Bá, B com E faz Bé, B com I faz Bi, B com O faz Bó, B com U faz Bu. Eu sei que na sua realidade você fez uma coisa melhor do que isso. Então eu respeito o que você fez. Mas na minha realidade, no que eu vi no chão desses 16 municípios daqui do Amapá, não tem coisa melhor que o silábico. Eu nunca vi ninguém deixar de ler e escrever direitinho depois de ter aprendido pelo método silábico. Mas eu respeito quem pensa diferente. Isso é o terceiro princípio. É o pluralismo de ideias. É você respeitar e estar junto com quem pensa diferente de você, tá? E aí, isso já chama para o quarto princípio. Respeito pela liberdade e apreço à tolerância. Então, você precisa respeitar as liberdades individuais e a gente já entra dentro desse quarto princípio numa discussão relacionada às minorias, numa discussão relacionada aos grupos historicamente excluídos. Então, você precisa respeitar os espaços que eles têm e que eles conquistaram a peso de muita luta. Tá? Só aproveitando que esse terceiro princípio, pluralismo de ideias e de concepções, né, atentar a questão do pluralismo, porque eu também estava revisando algumas questões da própria FGV, que ela faz muita pegadinha com essa questão do pluralismo, né? Ela costuma fazer você trocar e se confundir com outro princípio, que é o princípio que ele fala do experiência extraescolar. Então ele sempre coloca ali, porque são palavras-chave que a gente guarda, e quando chega na hora a gente acaba se confundindo. Então tem muita atenção à questão do pluralismo, né? Quando a gente vai falar de ideias e concepções pedagógicas. Pluralismo, diversidade, são temas hoje que são muito caros a muitas pessoas. Então você precisa ter atenção. E outra, confia no teu taco, bicho. Quando você olhar para a questão e você vê que você sabe, não duvida de ti. Vai lá e marca. Sabe por quê? Porque é muito dolorido você errar uma questão que você sabia a resposta e que você ficou inseguro. É estratégia de prova objetiva.
Se você olhou para a resposta, você viu que você sabe aquilo lá, não duvida de ti. Vai lá e marca, tá? Eu sei disso e eu já vi muita gente sofrer com relação a isso, tá? Vamos seguir. Boa noite aí a você que está chegando, tá? A gente está por aqui, interação no chat, só você deixar sua dúvida lá que a gente vai fazer uma revisão dela e vai trabalhar. O quinto princípio, coexistência de instituições públicas e privadas. Então a lei já garante que haja essa relação. E são instâncias diferentes, com formas de organização diferentes. O que significa dizer que a gente tem um gap de atuação que é uma falha. A gente não ensina a empreender. A gente não ensina o meu jovem professor a se organizar junto com outros professores e montarem a sua escola. Porque a gente não dá noções básicas de administração, não dá noções básicas de economia, não dá noções básicas que sejam suficientes para que eles possam montar a sua própria instituição. A lei prevê instituições públicas e privadas que possam coexistir. Então, você tem um gap de oportunidades que pode ir além da sua escolinha de reforço. Pensa nisso, tá? Perfeito. Agora, em se tratando de ensino público, o sexto princípio me garante a gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, ou seja numa instituição de educação básica, ou seja, numa instituição de ensino superior, a cobrança de qualquer tipo de taxa é ilegal. E aí a gente entra numa outra discussão, sempre quando se fala nesse princípio, quando o Estado não dá conta de suprir os materiais básicos de funcionamento, e aí a escola pede aqueles R$2, pede aqueles R$5 para ajudar na festinha. Ou então a escola promove ações, e dentro dessas ações existe a venda do ticket, venda do voto, que é para subsidiar ações dentro da escola que o Estado não dá conta de chegar. Apesar de haver esse princípio da gratuidade, muitos diretores, muitos coordenadores pedagógicos conseguem resolver esse problema com ações pontuais próprias. E assim garantem a sobrevivência básica da sua instituição. Nesse quesito não há problema, né? Não, nesse quesito não, porque ela não entra como financiamento oficial do Estado. É mais para arrecadar, de repente, alguns fundos para alguma coisa. Né? Uma manutenção de uma central de ar, por exemplo. Perfeito. Inciso 7º, valorização do profissional da educação escolar. Notem que lá no artigo 64, a gente vai trabalhar dos profissionais da educação e, consequentemente, da valorização. Quem são esses profissionais da educação? E por mais que você, de repente, queira discutir, né, olhar e falar, não, mas não é valorizar a marca. A lei diz, um dos princípios da educação é a valorização desse profissional. Então, a gente precisa entender quem é esse profissional da educação que precisa ser valorizado. Tá? A gente vai trabalhar isso lá no 64, se a minha memória não me traiu ainda. Tá? 8º princípio, gestão democrática do ensino público. Se não estou enganado, é no artigo 14 e tem uma pegadinha. A gestão democrática, se eu não estou enganado, só está no 14 e no 15, salvo engano, ou no 13 e no 14. Não, 14 e 15. E ela diz que a gestão democrática também deve considerar a legislação dos sistemas de ensino. O Amapá tem uma lei estadual própria que trata de eleição democrática, de eleição de diretores. Então, provavelmente, isso aí deve ser uma questão que deve ser revisada, deve ser estudada por você, até para fundamentar o teu estudo de caso, se cair alguma questão de gestão democrática. Tá? Perfeito. Garantia do padrão de qualidade é o 9º princípio da educação, e notem que em alguns momentos a lei fala de garantia de um padrão de qualidade, mas não estabelece esse padrão. E ela bota em muitos momentos um padrão mínimo de qualidade. Ora ela fala de qualidade total, ora ela fala do mínimo. Então, quando chegar a esses momentos, a gente vai fazer essa discussão de uma forma bem madura, tá? O 10º princípio, valorização das experiências extraescolares. Essa aqui eu gosto muito quando a gente discutia considerar a realidade do aluno. Se você considera a realidade do aluno, se você parte do princípio dos saberes prévios do aluno, do que ele traz para você, então você está efetivamente valorizando as experiências que ele teve fora da escola. Mas você também pode proporcionar experiências desses alunos fora da escola. Você pode ser o organizador dessas atividades e dessas relações, dessas interações do aluno com a sociedade. De vez em quando cai umas pegadinhas sobre... cai. E vem ali intraescolar, aí você acaba... Né, quando você trabalha numa perspectiva intraescolar, você está focado no cumprimento do currículo apenas nas atividades dentro da escola.
Você não está pensando na interação escola-comunidade. Muitas vezes o pai não vai na tua escola, você que vai fazer para pedagogo, vou ficar puto contigo se tu passar e tu vai e me marca numa reunião que tu não dá estímulo nenhum pro pai vir na escola. Tu marca reunião pro cara só para dar esporro no pai do aluno. Tu faz isso uma vez, o pai não volta mais para a escola. Notem que muitos pais já nem vão para a reunião da escola. E na primeira vez que ele vai, você ainda pega ele para boia. Pensa nisso. Trabalha as experiências relacionais entre escola e comunidade, que a gente vai ver que vai melhorar muito a tua relação com a tua comunidade de paz. Notem que no 11º princípio, ele já chama a atenção para uma coisa que a gente discutiu lá atrás. A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Está lá em cima. A gente acabou de ler sobre isso. Você que é profissional da educação, você que vai trabalhar com isso, você precisa ter noção de que deve haver relações bem distintas e bem claras entre a educação e a sociedade. Você precisa fazer com que o teu aluno enxergue o que ele está estudando dentro da escola no mundo lá fora, tá? Então, isso é importante que você leve em conta como 11º princípio. Agora vamos para as novidades que vieram pós-96. Pós-96, 12º princípio, consideração com a diversidade étnico-racial. E aí você vai trabalhar em paralelo com a Lei 11.688, se não me falha a memória, que trata da obrigatoriedade de estudos afrodescendentes e indígenas dentro dos currículos escolares. Você tem a questão das minorias étnicas que estão buscando seus espaços dentro das suas realidades específicas. Notem que cada escola possui uma realidade diferente que deve ser considerada no âmbito micro. Ou seja, você deve respeitar as diferentes peculiaridades dos públicos que frequentam a tua escola. E não necessariamente você achar que existe um padrão geral que pode ser seguido por todas as escolas, tá? 13º princípio, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então vamos lá. Educação enquanto direito é uma perspectiva que deve ser fomentada e deve alcançar pessoas que até então não tinham esse acesso. Veja que você pode colocar cursos de formação inicial e continuada, cursos de extensão, cursos de aperfeiçoamento abertos com a comunidade, para que você possa fazer com que ao longo da vida a comunidade escolar se aproxime da escola, mas não só como cursistas. Você pode trazer um pai de aluno que é marceneiro para trabalhar a questão de geometria na construção de embarcações e na construção de móveis em geral. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, nesse caso, se enquadraria, por exemplo, aquelas pessoas que, dependente da idade, 80 anos de idade, quero voltar a estudar. Se enquadra nisso também? Sim. Você pode... A escola ela tem que estar de portas abertas para receber a comunidade. E a aprendizagem ao longo da vida pressupõe que você crie mecanismos para que as pessoas com mais experiência possam garantir mais experiência para as suas atividades ou socializar os seus saberes, socializar as suas experiências no âmbito de uma proposta curricular integradora. Entendeu? E agora a gente vai trabalhar o último princípio, que é o 14º, que é o respeito à diversidade humana, diversidade linguística, diversidade cultural e diversidade identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Você que é aluno do Isaacs vai levar agora uma advertência. Não existe pessoa com necessidades educacionais especiais. Calma, isso já acabou desde 2013, tá? Ou ela é deficiente, ou ela tem algum transtorno global de desenvolvimento, ou altas habilidades, ou superdotação, tá? Não existe mais essa pessoa com necessidades educacionais especiais. Isso já acabou desde 2013. Muita gente ainda continua cometendo esse erro, tá? E aqui na legislação você vê que você trata uma pessoa com deficiência auditiva de fato como uma pessoa surda. Ou uma pessoa surdo-cego, ou uma pessoa com deficiência auditiva. Não é errado você falar a palavra deficiente. É complicado porque você precisa trabalhar
um aspecto de conscientização com o pai, a mãe e a família para explicar que deficiente não é defeituoso. Deficiente significa limitado. Então, uma deficiência auditiva significa uma limitação auditiva, que pode ser uma limitação parcial ou uma limitação total. E nesse caso aqui se enquadra, que nem você falou, até as crianças superdotadas. Não, nesse caso aqui ele só trata das pessoas surdas com deficiência auditiva. Por quê? O surdo ele possui uma cultura própria, estilos de escrita e de comunicação própria. Você vê que a tradução da língua brasileira de sinais para escrita do aluno surdo, ela é diferente. Esse 14º princípio, ele nos convida... Opa. Menino, tu tirou meu princípio daqui, volta. Aí. Esse 14º princípio, ele nos convida a respeitar, e respeitar significa entender que o teu aluno de matemática surdo, ele vai se expressar. Rapaz, eu falei em aluno de matemática surdo, o homem ficou nervoso. Não, tô... Pega pra aí, bota um pouquinho de café pra mim, que é isso que eu tô te pedindo há 3 princípios já. Então... o respeito à diversidade humana deve também levar à consideração para que o surdo se expressa de uma forma diferente. E você precisa levar isso em conta na hora de corrigir o trabalho, na hora de fomentar a participação dele em atividades em grupo, na hora de você incluir efetivamente esse aluno surdo. E aí vem uma pergunta que é justamente o que eu acabei de falar. Sandrone, obrigado pela tua pergunta. Monteiro, Sandrone Monteiro, nossa aluna lá do Pracuúba. Professor, muitos pais levam essa palavra como ofensa. Como trabalhar isso da melhor maneira? É exatamente esse o nosso problema. É demonstrar para esse pai, demonstrar para essa mãe que o filho dele, ele não é especial. Ele é um aluno da escola como qualquer outro. Mas o atendimento que vai ser dado a esse aluno é um atendimento especializado. É por isso que o nome agora é AEE. Atendimento Educacional Especializado. Porque se eu trato esse aluno, e aí, Sandrone, isso é um argumento que tu pode usar. Se eu trato esse aluno como especial, eu estou destacando esse aluno dos demais e eu não estou incluindo ele. Ao contrário, eu estou excluindo ele, eu estou isolando ele, criando uma casta, um grupo específico e dizendo, não, esse aqui eu vou trabalhar diferente. Não, calma, não é assim. É justamente você diga com todas as palavras, deficiente não é defeituoso. Deficiente é limitado. Então, uma deficiência auditiva é uma limitação auditiva. Acabou. E se ele tem essa limitação auditiva, que pode ser parcial ou total, consequentemente, ele não vai conseguir fazer as mesmas tarefas de um aluno que ouve perfeitamente. Tá? Isso aí a gente pode chamar as colegas lá da Unidade de Educação Inclusiva, que elas vão dar um show no bate-papo aqui, se a gente trabalhar só sobre cultura surda, ou os amigos lá de Letras Libras, da Unifap também, a gente pode trocar uma ideia. Tem uma aluna nossa de matemática que foi daqui da instituição, que também está terminando Letras Libras lá. Terminamos o título 2, né, que é, trabalhamos então, vamos lá, revisão rápida com Isaacs. Primeiro título, a gente definiu o que é educação. Tá? Você anotou. No segundo título, quais são os princípios da educação nacional? A gente definiu com base no que a gente está educando. Tá? E agora a gente vai começar o terceiro princípio, o terceiro título,